Em um futuro próximo, uma calamidade conhecida como a ruína fez com que a sociedade fosse reorganizada. As pessoas não têm nenhuma noção de emoção, enxergam tudo em preto e branco, mentira é ilegal e medicamentos são usados para reprimir qualquer desejo inapropriado. Por isso, os bebês passam a nascer por meio de engenharia genética. Essa reorganização removeu toda a dor e o conflito para permitir uma coexistência pacífica, mas também deixou as pessoas sem individualidade, pois todas são iguais. A cidade é cercada por uma névoa misteriosa e as pessoas são instruídas a acreditar que não há nada além dela. Hoje eu vou resumir para vocês o filme The Giver de 2014. Espero que vocês gostem do meu resumo e deixem o seu like aí que é muito importante para ajudar o canal. Um garoto chamado Jonas pedala sua bicicleta até o centro de nutrição com seus melhores amigos, Fiona e Asher, para fazer um trabalho voluntário com os recém-nascidos. Os três acabaram de completar 18 anos, o que significa que em breve vão receber as suas atribuições na comunidade. Fiona e Asher estão bem animados para a cerimônia que se aproxima, mas o Jonas estava bem assustado, pois ele se sente diferente e não sabe o caminho a seguir. Ninguém sabe disso, mas o Jonas às vezes consegue ver cores, como o verdadeiro tom do cabelo da Fiona. No centro de nutrição, o pai designado do Jonas estava cuidando de um recém-nascido que ainda é incerto, ou seja, ainda não foi designado para uma unidade familiar. O bebê começa a chorar de repente, então Fiona tenta acalmá-lo, enquanto o pai do Jonas diz o seu nome, Gabriel. Jonas fica bem preocupado, pois saber o nome de um recém-nascido é ilegal, mas o seu pai explica que ouvir o próprio nome acalma os bebês. Após uma manhã cheia de trabalho voluntário, os amigos vão até a fonte do parque e pulam pela mini cachoeira, o que se torna um pequeno ritual entre eles. Nesse momento, eles fazem uma promessa: não importa quais as funções que eles receberem, eles serão sempre amigos. No dia seguinte, todos os adolescentes comparecem à cerimônia, que estava sendo conduzida pelo chefe dos anciões. Primeiro, eles se despedem dos anciões aposentados, que serão enviados para um asilo chamado Outro Lugar. Em seguida, todos os recém-nascidos são designados às suas novas famílias, e as crianças de 9 anos recebem um símbolo de responsabilidade. Por fim, chega a vez dos adolescentes receberem os seus novos papéis na comunidade. A Fiona se torna uma nutridora e Asher é escolhido como piloto de drone. No entanto, quando chega a vez do Jonas, os anciões o ignoram e ele tem que assistir enquanto literalmente todos os outros adolescentes recebem uma função, exceto ele. Quando apenas o Jonas permanece no palco, os anciões fazem um anúncio especial. Devido à sua capacidade de ver além, ele foi escolhido para ser o próximo recebedor de memórias. Isso significa que ele receberá todas as informações sobre a história da humanidade para poder proteger a comunidade e aconselhar os anciões para evitar que cometam os mesmos erros. Jonas foi deixado para o final porque os anciões precisam pensar muito sobre a sua escolha, chegando a dizer que não podem se dar ao luxo de outro fracasso. Após a cerimônia, Jonas pergunta à sua mãe o que os anciões quiseram dizer com isso, mas ela rapidamente muda de assunto. Então Jonas vai para o seu quarto e ativa um chip que ensina mais sobre o seu novo papel. Ele terá que se reportar ao recebedor atual para o seu treinamento e após cada sessão deverá retornar imediatamente para casa. Todos os detalhes do treinamento devem ser mantidos em segredo. Esse cargo concede ao Jonas muitos privilégios legais. Ele pode fazer qualquer pergunta e mentir sem ser considerado rude. Além disso, exceto pela injeção diária para suprir os desejos, ele não deve tomar nenhum medicamento, especialmente aqueles que bloqueiam a dor. No dia seguinte, o Jonas veste o seu novo uniforme, o que faz ele parecer diferente de todos os outros. Ele pedala até a fronteira e entra em uma casa isolada, onde conhece o atual recebedor de memórias. Como ele passará as memórias para o Jonas, o velho diz que, a partir de agora, será chamado de doador. O homem explica que o treinamento do Jonas consistirá em receber a história da humanidade e aprender a orientar os anciões. Em seguida, ele pede ao Jonas que se sente à sua frente. Jonas percebe que há uma marca no pulso do doador, igual a que ele tem. O doador pede que o Jonas se aproxime o máximo possível e segure as suas mãos, fazendo com que ele comece a ter visões. De repente, o Jonas sente frio e fica chocado ao ver neve, algo que nunca tinha visto antes.
há um trenó por perto, então ele tenta andar nele, mas para ao avistar uma casa onde uma família feliz canta uma música de Natal. Antes que possa aprender mais, o Jonas reaparece na sala do doador. Aparentemente isso é tudo pro primeiro dia, mas o doador promete que há muito mais no mundo do que as pessoas imaginam. À noite, a sua mãe comenta que há algo um pouco diferente no Jonas. Nesse momento, seu pai chega em casa com o Gabriel, pois o bebê precisava de ajuda para poder acompanhar o desenvolvimento. Jonas percebe que o Gabriel tem a mesma marca no seu pulso e consegue adivinhar qual será o seu futuro. No dia seguinte, o doador anuncia que eles aprenderão mais sobre as cores. O contador diz que na primeira vez dele, foi a cor amarelo, e o Jonas responde que a dele foi o vermelho, do cabelo da Fiona. Então o doador o envia para outra memória, e dessa vez ele vê várias cores maravilhosas no céu. Parece que essa é a primeira vez que ele vê um pôr do sol. Quando Jonas retorna à realidade, ele fica chocado ao perceber que consegue ver cores no cômodo, embora algumas ainda estejam um pouco apagadas. É explicado que os anciões decidiram eliminar as cores porque elas incentivam a inveja, mas à medida que o Jonas avança no treinamento, vai conseguir ver ainda mais cores em tons mais vibrantes. Ao olhar pela janela, ele fica surpreso ao ver uma enorme árvore magnífica entre a névoa e percebe que mentiram para eles sobre não haver nada além dela. Na manhã seguinte, a Fiona encontra o Jonas deitado na grama, observando o ambiente ao seu redor. Ele estava maravilhado com todas as cores que consegue ver agora, mas é claro, a Fiona não entende. Os adolescentes se atrevem a segurar as mãos, apenas para serem interrompidos por Asher, que os convida para assistir os drones voando. O grupo se desloca até o melhor ponto de observação, e Asher compartilha que, no seu novo trabalho, viu o outro lugar. O Asher explica que, no fim das contas, é apenas um conjunto de fazendas com casas, mas ele também viu duas rochas enormes que formam um triângulo. Em seguida, Fiona e Asher perguntam ao Jonas sobre o seu trabalho, mas como ele não pode responder, decide mostrar um truque para eles. Asher não leva a sério e volta ao seu próprio treinamento, mas Fiona segue as instruções do Jonas e eles pegam algumas bandejas e se sentam nelas. Depois, se empurram para baixo do ponto de observação até a grama, como se estivessem entre nós. Ambos os adolescentes riem enquanto Jonas ajuda a Fiona a se levantar, mas o rádio da comunidade os lembra de que é rude tocar nas pessoas fora de uma unidade familiar. Enquanto isso, a chefe anciã se reúne com o doador para discutir sobre o Jonas, porque ele foi pego compartilhando seu treinamento com os amigos. No entanto, o doador diz que isso é inevitável e que ele mesmo fazia isso quando era jovem. Irritada, a chefe anciã ordena que o doador se comporte, lembrando do que aconteceu com o último recebedor. Algum tempo depois, durante outra sessão de treinamento, o doador entrega ao Jonas um monte de livros para ele ler. Durante o processo, um mapa cai, e Jonas percebe que ele mostra o seu mundo com uma fronteira ao redor chamando de limite das memórias. O Jonas percebe que, se um recebedor cruzar essa fronteira, todas as memórias do mundo serão libertadas. Então o doador o leva até um porão e revela que tem um plano, o que fascina o Jonas, pois ele nunca havia ouvido música antes. O doador começa a tocar enquanto explica que as injeções matinais removem a capacidade das pessoas de sentir emoções. E quando o doador segura as mãos do Jonas, ele tem outra visão. Há um casamento antigo acontecendo, cheio de comida, música e dança. As pessoas estão claramente felizes e se sentem conectadas umas às outras. Quando retornam ao mundo real, o Jonas percebe que sente muitas emoções novas que nunca havia experimentado antes. Na manhã seguinte, o Jonas tenta ensinar a sua irmã a dançar, mas os seus pais os pegam no flagra e ficam perturbados com a atividade. De repente, eles percebem uma mensagem holográfica da chefe anciã, que quer saber se o Jonas estava sendo treinado corretamente. O Jonas diz que sim, estava sim. E mentindo, ele diz que ele e o doador apenas sentam e conversam. Então o Jonas sai para o treinamento, mas ao invés de tomar a injeção, pega uma maçã. Assim que ele sai, a chefe anciã pede à mãe que fique de olho no seu filho. Os dias vão se passando e o doador continua a mostrar ao Jonas todos os tipos de memórias do velho mundo. O Jonas vê como as pessoas podiam ser diferentes e aprender sobre conceitos como cultura, arte e religião. Ele também aprende sobre animais que costumavam coexistir com os humanos. O doador se certifica de tocar em cada marco histórico importante, e Jonas lentamente entende como o velho mundo era mais rico e complexo. Tudo isso também o ajuda a ver melhor as cores na sua cidade.
Após algumas semanas de treinamento, o doador anuncia que o Jonas finalmente estava pronto para conhecer a dor. Ele segura a mão do Jonas e compartilha a memória de alguns caçadores matando um elefante, o que faz o Jonas chorar pela primeira vez ao retornar à realidade. O doador o conforta, mas também o avisa que vai ficar muito pior. Naquela noite, o Jonas não consegue dormir e decide confortar o Gabriel. Ele segura o pulso do bebê, ele mostra algumas das memórias de animais. Gabriel vê tudo, confirmando que ele vai ser um recebedor no futuro. Depois, o Jonas observa a Fiona pela janela, e enquanto adormece, vê os dois se beijando. No dia seguinte, o Jonas conta ao doador sobre isso, expressando sua confusão, pois aquela memória nunca aconteceu. O doador explica que o Jonas teve o seu primeiro sonho, que é uma combinação da realidade e fantasia. Ele também aponta que o Jonas finalmente estava começando a sentir amor. Algum tempo depois, o Jonas sai para andar de bicicleta com a Fiona e não consegue parar de pensar no conceito de amor. A Fiona pergunta no que ele estava pensando e o Jonas tenta desviar o assunto, pois agora sabe que não pode dizer nada estranho. Mais tarde em casa, o Jonas pergunta à família sobre o amor e eles dizem que é um conceito antigo que não tem mais aplicação. Após o jantar, Jonas coloca o Gabriel na cama e lhe diz que o ama, enquanto compartilha mais algumas memórias felizes. No dia seguinte, Jonas chega à casa do doador e o encontra caído no chão. Ele imediatamente corre para ajudá-lo. O doador tenta detê-lo, mas já é tarde. Uma memória coloca o Jonas no meio de um campo de batalha. Ao seu lado, há um homem sangrando até a morte. Há violência, sangue e morte por toda parte. Jonas então dispara sua arma, supostamente matando alguém. Logo Jonas desperta horrorizado com tanta dor, luto e sofrimento que acabou de vivenciar. O doador tenta explicar que ele não deveria ter visto isso ainda. Esse treinamento existe precisamente para evitar outra guerra, mas o Jonas já absorveu demais e anuncia que ele não pode mais fazer isso. Ele sai dali. Observá-lo partir lembra o doador de quando Rosemary também o deixou. Enquanto Jonas atravessa o parque, ele percebe que não pode simplesmente voltar a ser quem era antes, pois todo o conhecimento faz ele ver o mundo de uma forma diferente. Asher percebe que ele estava agindo de maneira estranha e tenta conversar com ele, mas Jonas o ignora. No entanto, ele reage quando a Fiona se aproxima. Ele admite que parou de tomar as injeções. Ele também confessa que quer abandonar o seu trabalho. Jonas encoraja a Fiona falando que ela deveria parar de tomar as injeções também. Ele pede que ela o encontre no dia seguinte na fonte. Mais tarde, o Jonas retorna à casa do doador e o encontra no porão, assistindo a uma memória da Rosemary e seu eu mais jovem no piano. O doador explica que a Rosemary era a filha dele e deveria ser a próxima recebedora. Mas quando ele lhe mostrou a memória de uma mãe perdendo seu filho, foi doloroso demais para ela. Ela não conseguiu suportar aquilo. No dia seguinte, Rosemary disse aos anciões que desistiu e foi enviada para o outro lugar. Jonas acha que viver em outro lugar não parece ser tão ruim assim, então o doador mostra a ele um holograma com a verdade. O pai do Jonas aparece segurando um par de bebês gêmeos, apenas para levar um deles para outra sala e injetá-lo na cabeça. Como a sociedade só aceita que pode haver apenas uma versão da mesma coisa, os gêmeos são sempre separados e um é enviado para o outro lugar, que é apenas um nome metafórico para execução. Isso significa que os idosos aposentados que foram enviados para outro lugar também estão mortos. Jonas fica horrorizado com a morte do bebê, mas o seu pai não parece entender o que estava acontecendo. O doador explica que os humanos não compreendem o conceito de morte porque nunca foram apresentados a ele. Furioso, o Jonas exige saber por que ninguém nunca fez nada a respeito disso. Então o doador lembra que as pessoas não podem sentir, portanto, não têm emoções para agir. Momentos depois, Jonas chega à fonte e encontra Fiona se sentindo um pouco mal. A Fiona confirma que não tomou as injeções, se sentindo sobrecarregada com todas as novas sensações. O Jonas segura sua mão e a beija, fazendo-a sentir melhor e prometendo coisas maravilhosas para o futuro deles. Depois que a Fiona vai embora, Jonas finalmente se lembra do que sonhou com ela quando era criança. Quando contou aos pais, eles simplesmente consertaram isso com uma injeção. Depois, o Jonas vai para casa e percebe que o Gabriel não estava lá. A mãe explica que o Gabriel falhou no teste de maturidade e vai ser enviado para o outro lugar. Agora, entendendo o verdadeiro significado disso, o Jonas se recusa a jantar com a sua família e corre para o seu quarto para arrumar a sua mochila. Então ele foge e sai pedalando com a sua bicicleta. De repente, o Jonas encontra o caminho bloqueado pelo Asher. Ele lembra que sair tão tarde de casa é ilegal.
O Jonas tenta explicar que há coisas mais importantes, mas o Asher ainda segura a bicicleta para detê-lo. Os dois acabam caindo e o Jonas o surpreende com um soco. Em seguida, o Jonas consegue escapar e vai para casa do doador pedir ajuda. O doador fica feliz ao ver ele tendo esse ato rebelde e juntos eles fazem um plano. O Jonas levará o Gabriel até o limite das memórias para libertar a história da humanidade, enquanto o doador ficará para ajudar a guiar as pessoas quando todas as memórias retornarem. Enquanto isso, a mãe do Jonas escuta o Asher sobre o que aconteceu e relata o incidente à chefe dos anciões, que imediatamente faz uma chamada holográfica para o doador. Jonas se esconde a tempo e o doador diz à chefe dos anciões que não sabe onde Jonas estava. A chefe dos anciões percebe que ele estava mentindo, mas não pode forçá-lo a falar, então decide rastrear o Jonas pelas câmeras de segurança. O doador dá um mapa ao Jonas enquanto diz "eu te amo", compartilha algumas memórias dos eventos revolucionários para enchê-lo de coragem. Na cidade, uma mensagem é transmitida anunciando que o Jonas é um homem procurado. Logo ele chega ao centro de nutrição, o que é visto pela chefe dos anciões nas câmeras, e ela envia os seus homens atrás dele. Ela também encontra a gravação do beijo do Jonas com a Fiona, o que horroriza todos os anciões da sala. No centro de nutrição, Jonas convence Fiona a levá-lo até o andar restrito enquanto explica que vai deixar a comunidade para sempre. Depois de encontrar Gabriel, Jonas pede a Fiona para ir com ele, mas ela se recusa a deixar a sua família. E a Fiona diz adeus, dando um último beijo nele. Nesse momento, os guardas entram no prédio, então Jonas foge com o Gabriel por outra porta, enquanto Fiona pega um berço vazio e começa a correr, fazendo os guardas acreditarem que ela estava com o bebê. Após uma longa perseguição, Fiona é cercada e capturada, mas o Jonas consegue escapar roubando a bicicleta de um guarda. Infelizmente, os guardas logo percebem e começam a persegui-lo também. Jonas pedala o mais rápido possível, cruzando a cidade até chegar à borda. Os guardas o seguem até lá, mas param imediatamente ao vê-lo pular na névoa, onde não ousam entrar. A chefe dos anciões recebe uma mensagem dizendo que Jonas foi perdido na borda e a busca é cancelada. Recusando-se a desistir, os anciões trazem Asher e Fiona para o interrogatório, e Fiona novamente recebe uma injeção. Depois que a chefe dos anciões encontra um vídeo do Jonas contando o plano para Fiona, ela e os guardas prendem o doador, nocauteando ele. Quando o doador acorda, encontra-se preso junto com Fiona. A chefe dos anciões realiza uma cerimônia da perda do Jonas, para que as pessoas não estranhem o seu desaparecimento, enquanto ao mesmo tempo ordena que Asher encontre o Jonas e acabe com ele. Enquanto isso, Jonas aterrissa com segurança em um deserto e fica maravilhado ao ver a natureza fora das memórias do doador, especialmente a luz quente do sol. Ele só para pedalar à noite para descansar ao lado do fogo. Eventualmente, ela para de funcionar, então Jonas continua viajando a pé, carregando Gabriel nos braços. Nesse momento, o drone do Asher o encontra, e o Jonas implora para que acreditassem nele. Sem dizer nada, Asher começa a perseguir Jonas e Gabriel com o drone até que ele fique perto o suficiente para pegá-los. Asher guia o drone até o rio e solta os garotos na água, esperando que isso ajude eles a escapar e ainda faça parecer que eles morreram. Assim que vê que os dois estão bem, Asher leva o drone embora e diz à chefe dos anciões que completou a sua missão com sucesso, contando sua primeira mentira. Minutos depois, Jonas e Gabriel saem do rio e continuam a viagem sob o sol escaldante. Jonas pensa na Fiona para encontrar forças para continuar. Falando na Fiona, ela recebe a visita da mãe do Jonas. A mulher informa que ela vai ser enviada para outro lugar. Desesperada, Fiona começa a compartilhar todas as coisas maravilhosas que o Jonas lhe ensinou, dizendo que a humanidade foi roubada de suas emoções. Eventualmente, Jonas e Gabriel deixam o deserto para trás e chegam às montanhas nevadas. Lutando contra o frio intenso, Jonas tira o mapa e começa a procurar uma torre, mas não consegue ver nada e desmaia. De volta a Fiona, ela é levada para a sala onde vai ser liberada, e o doutor se junta aos anciões para assistir, implorando para que parem com esse drama desnecessário. Mas a chefe dos anciões lembra que o amor só traz ciúmes, ódio e violência, porque as pessoas são fracas e egoístas. Nesse momento, Jonas acorda porque o Gabriel estava chorando. Enterrado na neve, eles encontram um trenó e se lembra da sua primeira memória recebida. Ele se senta nele e os dois deslizam rapidamente pela colina. Isso os ajuda a finalmente alcançar a torre que marca o limite, e ao atravessarem o campo de força, todas as memórias da humanidade são liberadas, impedindo seu pai de dar a injeção letal na Fiona. À medida que a cidade volta a se encher de cores, Jonas e Gabriel encontram a Casa da Memória e se acomodam, esperando pela Fiona, para que ela chegasse até ali.
O que vocês acharam desse filme? Ao meu ver, ele teve sim algumas coisas que poderiam ser explicadas de outras formas, mas o que mais pecou aqui, com certeza absoluta, foi o final corrido que ele teve. As coisas aconteceram muito rápido e quando você parou pra perceber, tudo já acabou. O que vocês acharam? Gostaram do vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem assistir a mais um resumo que eu fiz, tá aparecendo a imagem aí no meio da tela. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!